noite e seja bem-vindo ao Jornal da UFO. Na edição de hoje vamos falar sobre a campanha #Universidade Eu Defendo. Na bancada recebemos o reitor da UFO, Valder Stefan Júnior. Veja também, a Anvisa libera remédio para tratamento da Covid-19 em crianças. E ainda orçamento do programa Farmácia Popular. No ano que vem tem defasagem de quase 2 bilhões de reais. Essas e outras notícias você confere agora no Jornal da UFO, que está no ar. A Anvisa liberou remédio para tratamento da Covid-19 em crianças. Acompanhe os detalhes na reportagem. O Remdesivir era indicado para pacientes com 12 anos ou mais com pneumonia e que necessitassem de administração suplementar de oxigênio. Agora, a Anvisa ampliou a aplicação para crianças e bebês a partir de 28 dias e peso igual ou superior a 3 quilos, nas mesmas condições. E também crianças com 40 quilos ou mais que não requerem administração suplementar de oxigênio e que apresentam risco aumentado de Covid grave. O Remdesivir é um antiviral injetável que impede a replicação no organismo, diminuindo o processo de infecção. Ele é utilizado no tratamento da Covid-19, não serve como prevenção, nem substitui a vacina. A Anvisa também liberou a venda em farmácias de outro medicamento para a Covid-19, o Paxlovid. Deve ser vendido sob prescrição médica, é indicado para adultos que não requerem oxigênio suplementar e que apresentam risco de progressão para a Covid-19 grave. A diretoria da Anvisa tem reunião marcada para analisar 2 pedidos de autorização emergencial para novas versões bivalentes da vacina contra a Covid-19 da Pfizer. Nos 2 casos, seria para a dose de reforço na população acima de 12 anos de idade. O orçamento do programa Farmácia Popular no ano que vem tem defasagem de quase 2 bilhões de reais. Se o valor não for reposto, pode haver uma queda drástica no número de pessoas atendidas. Para muita gente, é a única maneira de ter acesso a remédio de uso contínuo. A gente é aposentado e faz falta, né? É um tratamento prolongado, então faz falta. Um remédio que eu tomo custa mais de R$300. Então eu consegui antes o Glifage, né? E o Glimiperida, por exemplo, que eu tomo também, a gente nunca consegue. Os mais caros você não consegue. Eu quase nunca pego no posto, eu vou direto na farmácia. Então ajuda bastante. Como que ajuda? Eles estão entre os quase 21 milhões de brasileiros que foram beneficiados pelo Farmácia Popular. O programa distribui medicamentos de graça ou com descontos de até 90%. Apesar de ser ainda um número significativo, é quase 9 milhões a menos do que em 2015. Ano recorde de pessoas atendidas. A iniciativa reduziu a mortalidade por doenças circulatórias, por exemplo, e diminuiu as internações por diabetes, hipertensão, doença de Parkinson, entre outras enfermidades. Apesar do êxito, a Farmácia Popular vem sofrendo sucessivos cortes de verbas, segundo o Instituto Brasileiro de Saúde e Assistência Farmacêutica, também chamado de Cuida Brasil. Além disso, especialistas sustentam que a economia aos cofres públicos mais que compensa os custos do programa. O programa começou em 2003, mas a pesquisa do Cuida Brasil só mede a partir de 2013. O maior volume de recursos, sem contar a inflação, foi em 2015, mais de 3 bilhões e 300 mil. A partir daí, começaram a minguar. O previsto para o ano que vem no orçamento da União é de pouco mais de 1 bilhão de reais. O Instituto calcula que faltam quase 2 bilhões de reais para que os beneficiários do programa não sejam prejudicados. Se não for recomposto, com certeza menos pessoas serão atendidas durante o próximo exercício, ou seja, o ano que vem, né, o programa tem aí possibilidade de diminuir, né, pelo menos 60%, ou seja, ele vai reduzir em mais da metade o seu poder de atendimento. Com reflexos sobre o sistema de saúde. A falta desse medicamento pode agravar o problema de saúde das pessoas. E com esse agravamento, com certeza as pessoas vão ter que ir para o SUS, né, podendo ter mais prejuízos aí para o sistema, ou seja, fazendo com que o governo gaste mais dinheiro, né,
com possíveis internações, cirurgias e problemas nesse sentido. Representantes de mais de 30 países participam do Fórum Global da Nova Economia Mundial. O evento acontece aqui no Brasil e terá a Amazônia como destaque entre os debates. A região da Amazônia Legal abriga quase 30 milhões de pessoas. E as discussões de políticas públicas para essa região voltaram a ganhar destaque na COP27. Lideranças globais, empresários e entidades ligadas a áreas como educação, justiça e meio ambiente irão debater temas que contemplam desde a economia verde até a agenda do mercado financeiro, passando por segurança alimentar e proteção dos povos tradicionais. Esses tópicos todos, que muitas vezes são colocados como discussão em eventos internacionais fora do Brasil, o nosso fórum tem o objetivo de trazer em cooperação todos esses países aqui para o nosso território e discutir todos esses temas a partir daqui, especialmente o legado climático da Amazônia. No ano em que o principal bioma brasileiro atingiu o pior índice de desmatamento desde 2015, colocar a Amazônia no centro dos debates de um fórum internacional é uma grande oportunidade para discutir soluções e atrair investimentos. A Amazônia tem um grande potencial de biofármacos, de mercado de crédito de carbono, nós estamos falando do sistema financeiro nacional e internacional, tem uma diversidade cultural fantástica, tem uma parte de turismo extraordinária. Nós precisamos fazer um encontro, um matching do desenvolvimento sustentável com as pessoas que lá moram, para que elas também possam ter opções de renda que não seja degradante, como a maioria, infelizmente, lá vive, com muitas dificuldades. Nós precisamos oferecer oportunidades. Agora vamos ao tema do jornal de hoje. As universidades federais vêm sofrendo cortes e contingenciamento de verbas desde 2016, o que compromete o bom funcionamento das instituições e impacta no ensino, na pesquisa e na extensão. E a nova proposta de lei orçamentária anual para 2023 pode comprometer ainda mais a educação superior. A previsão orçamentária das universidades federais para 2023 é a menor dos últimos 8 anos. O orçamento das universidades vem diminuindo ao mesmo tempo em que o número de alunos vem crescendo. Então as universidades já se organizaram ao máximo, já cortaram todo tipo de despesa que podiam cortar, já organizaram, otimizaram os recursos, mas agora a gente está no limite do limite. Mais cortes orçamentários significaria realmente uma perda muito grande de qualidade, reduzir projetos de pesquisa, reduzir projetos para a comunidade. Então é muito importante a gente defender a recomposição do nosso orçamento em níveis adequados para o nosso funcionamento. O projeto de lei orçamentária anual, mais conhecido como PLOA, é elaborado pelo Poder Executivo e estabelece as despesas e as receitas que serão realizadas no próximo ano. O PLOA prevê um orçamento para a UFO de 86,9 milhões de reais. Só que a previsão de gastos da universidade para o próximo ano é de 134 milhões. Se caso aprovado o orçamento do projeto, ele garante o funcionamento da universidade apenas até agosto de 2023. Essa situação leva a gente não fazer investimentos e também leva a universidade a diminuir os quantitativos de bolsas ou de novas bolsas para que a gente mantenha ações principais. Para o ano de 2023, também a universidade passa pela mesma questão em função da redução orçamentária. Ou seja, isso pode impactar, sim, um conjunto de ações e contratos. O histórico de cortes executados pelo governo federal impacta diretamente no orçamento discricionário. Ele é vinculado às despesas de manutenção que estão ligadas ao funcionamento das universidades, como as contas de energia, água, prestação de serviços, limpeza e segurança. É necessário defender a universidade. A universidade é um patrimônio da sociedade, porque defendendo a universidade, nós estamos defendendo também o desenvolvimento da ciência, o desenvolvimento da cultura, o melhoramento das condições de vida da população. Então, a campanha Universidade Eu Defendo é justamente para a gente defender o patrimônio social sem o qual a sociedade é muito mais pobre, a sociedade padeceria ainda mais
do que ela já vem padecendo ao longo dos últimos anos. O projeto de orçamento foi enviado pelo governo de Bolsonaro ao Congresso Nacional no dia 31 de agosto e tem previsão de votação para o dia 16 de dezembro. A campanha Universidade Eu Defendo, realizada pela Andifes, tem o objetivo de mostrar onde os recursos das universidades são aplicados e por que é necessário rever os investimentos para o ensino superior público. Para mostrar para a sociedade tudo de bom que a universidade faz, tudo de positivo, né? Criar pautas positivas, porque às vezes as pessoas estão sendo atendidas no hospital universitário e não entendem que é a universidade que está ali presente, né? Impactando tanto na vida delas. Ver que a pesquisa, por exemplo, em agricultura pode aumentar o rendimento da agricultura, pode melhorar a vida de todo mundo, quem trabalha, quem não trabalha em agricultura, pesquisa em saúde, pesquisa em tantas áreas, inclusive a pesquisa básica, que mais tarde para o futuro vai ser muito importante para o país. Então, tudo isso, a universidade faz projetos para a comunidade, a universidade preserva a cultura, a universidade promove, né, a cultura, a universidade muda as histórias de vida, ela forma quem vai ser importante para o futuro do país. E principalmente a universidade está sempre procurando soluções para o país. Então a universidade ela é importante, impacta a vida de quem estuda e trabalha nela, mas muito mais, impacta a vida de todo mundo. Para falar mais sobre esse assunto, recebemos aqui ao vivo no estúdio o reitor da UFO, Valder Stefan Júnior. Boa noite, seja bem-vindo ao jornal. É um prazer estar aqui. Para a gente também te receber. Com previsão nessa base de orçamento para 2023, quais os impactos na educação superior, Valder? Bom, como a reportagem demonstrou, os impactos são extremamente importantes. Isso porque, ao longo dos últimos anos, as diversas universidades federais já vinham fazendo ajustes por conta de reduções no orçamento e também contingenciamentos de verbas. Então, por exemplo, contratos que nós temos de limpeza, de vigilância, esses contratos já foram ajustados, vêm sendo ajustados para que seja possível continuar com o projeto da universidade. Só que essa redução prevista para 2023, ela é extremamente forte. E, pegando o caso da Universidade Federal de Uberlândia, desde 2016, a parte discricionária do nosso orçamento, ou seja, aquela sobre a qual nós temos gestão, porque o restante é folha de pagamento, benefício, não há gestão sobre isso. Então, a parte que nós temos gestão sobre ela, ela vem reduzindo. Tudo foi, a gente ajustando em relação ao IPCA de maio desse ano, a redução nossa desde 2016, ela é a razão de 21 milhões de reais por ano de perda. É muita coisa, é muito além daquilo que nós podemos suportar. Vou te dar um exemplo concreto. Nunca aconteceu na Universidade Federal de Uberlândia de, ao final do ano, nós temos dificuldade de honrar, por exemplo, com os nossos contratos. Esse ano, já a partir de novembro, ou seja, esse mês, nós estamos com dificuldade de pagar todas as contas de energia elétrica. E já estamos, inclusive, em entendimento com a concessionária. A Universidade Federal de Uberlândia, em função do seu tamanho, tem quase 100 contas de energia elétrica. Algumas são pequenas, outras são muito grandes. Por exemplo, Campus Santa Mônica, Campus Umuarama, agora Campus Glória foi adensado bastante. Educação física, essas contas são muito significativas. E são exatamente essas que nós temos dificuldade de honrar. Então, para esse ano, a parte discricionária do nosso orçamento, o ano de 2022, isso foi da ordem de 98 milhões esse ano. Para o ano que vem, são 87 milhões. Ou seja, uma redução muito drástica, além de tudo aquilo que a gente teve de contenção orçamentária nos últimos anos. É inadministrável. A não ser que seja uma outra universidade, mas não essa. Essa universidade de qualidade, que faz ensino, faz pesquisa, faz extensão, desenvolve inúmeros projetos com a comunidade. E nós não podemos esquecer, 95% da pesquisa científica realizada no Brasil é feita pelas universidades públicas. Aí, é claro, estão incluídas as universidades estaduais paulistas, estaduais paranaenses, que têm um porte de pesquisa bastante significativo. Mas se pegarmos apenas as instituições federais,
75% da pesquisa científica é realizada exatamente nas universidades federais e nos institutos federais. Então, qualquer redução orçamentária, ela tem reflexos graves no ensino, porque nós vamos deixar de ter condições de dar manutenção nos equipamentos de laboratório, na nossa biblioteca, nós vamos ter dificuldades em fazer viagens de campo, nós vamos ter dificuldades de realizar estágios para os nossos estudantes, ou seja, o ensino fica automaticamente, seriamente comprometido. E agora, se a gente pensar também na pesquisa, aquilo que os nossos laboratórios de pesquisa desenvolvem, eu vou pegar como exemplo o Covid, só na Universidade Federal de Uberlândia, nós estudamos diversas formas de tratamento, novos medicamentos, portanto, estudamos junto com outras instituições nacionais e internacionais vacinas, vários departamentos, tanto da área de matemática aplicada, como outros departamentos, trabalharam em simulação matemática da pandemia para saber como é que isso vai evoluir nas diversas regiões, qual é a previsão de evolução da pandemia. Vários laboratórios se converteram para poder produzir EPI, e tudo isso ficaria absolutamente comprometido. E a universidade, às vezes as pessoas não se dão conta, nós temos inúmeros projetos sociais através dos nossos trabalhos de extensão universitária e em vários bairros da cidade que têm grande vulnerabilidade socioeconômica. Também isso ficaria comprometido. Essa presença da universidade na comunidade, ela ficaria comprometida. A Universidade Federal de Uberlândia, ela tem, às vezes, a gente fala qual é o valor do orçamento completo da universidade, envolvendo tudo que ela faz, inclusive folha de pagamento. É da ordem de 1.300 bi, 1.400 bi. Só que 1/3 disso é o hospital de clínicas. Primeira coisa. O nosso hospital é um hospital extremamente grande. É o maior da rede federal, considerando os hospitais de ensino das universidades federais. São 512 leitos. E com uma enorme responsabilidade, não apenas com a saúde em Uberlândia, mas em toda a região. Sabe por quê? Além do hospital universitário, do hospital da UFO, o que nós temos de equipamentos de saúde? Temos um hospital municipal, aqui em Uberlândia, mas não temos Santa Casa, não temos hospitais estaduais aqui em Uberlândia ou na região capazes de atender com qualidade a saúde pública. Portanto, o Hospital da Universidade Federal de Uberlândia ele se reveste de uma importância significativa, especialmente na média e na alta complexidade. Só que, além disso, nós temos um pronto-socorro que não é regulado. E esse pronto-socorro, ele recebe pacientes no tratamento de urgência e emergência, não apenas de Uberlândia, mas também de toda a região. Então, isso coloca sobre nós uma responsabilidade extremamente grande. Lembrando que nós somos um hospital de ensino que faz assistência, e não um hospital de assistência que faz ensino. Então, além disso, é o nosso maior laboratório. Todos os nossos estudantes da área de saúde, medicina, enfermagem, nutrição, fisioterapia, física médica, engenharia biomédica, encontram naquele hospital o seu laboratório, o seu maior laboratório de prática. Além disso, lá nós formamos a residência médica é toda feita dentro do ambiente hospitalar. Portanto, qualquer corte, qualquer dificuldade orçamentária nos afeta tanto na educação, mas também na saúde. E se nós somarmos a isso as restrições orçamentárias das nossas principais agências de fomento, eu me refiro à CAPES, eu me refiro ao CNPq, eu me refiro à FINEP, então, as dificuldades de recursos nessas agências, somadas às dificuldades de recursos das universidades federais, cria um clima muito negativo para o desenvolvimento do país. Nós não conhecemos nenhum país desenvolvido que não tenha uma universidade pública forte. Às vezes as pessoas falam, não, mas nos Estados Unidos as universidades são particulares ou são estaduais, mas os estudantes pagam. Eu trabalhei nos Estados Unidos dentro de um programa chamado Fulbright Scholarship.
e trabalhei como pesquisador numa importante universidade estadual. Mas a quantidade de recursos públicos colocados naquela universidade eram impressionantes para apoiar o esporte, para apoiar a saúde dos estudantes, bolsas de ensino. Os estudantes têm a oportunidade de se envolver em várias coisas da universidade, são remunerados por isso. Então tem várias opções, isso sem falar na pesquisa. A pesquisa científica realizada nas universidades americanas, ela tem uma dotação orçamentária pública impressionante. Não apenas através das agências, mas através de empresas e através da defesa nos Estados Unidos. Então, todos esses projetos são desenvolvidos no interior das universidades. Então, é preciso que isso seja levado em conta. Agora, em contrapartida, eu fiz meu doutorado, meu pós-doutorado, numa universidade francesa. É outra filosofia. Tudo é público. E o Estado francês consegue cuidar da pré-escola, da creche ao pós-doutorado. Tudo é feito pelo Ministério da Educação Nacional naquele país. Então nós temos que olhar essas nações e verificar o que elas conseguem com esse tipo de apoio e para onde caminham esses países. Então é importante que o país leve em consideração isso. O grande exemplo é o exemplo também da Coreia do Sul. A Coreia do Sul tem tido um desenvolvimento vertiginoso, importante. E de onde que vem isso? Investimento, basicamente, na educação, na ciência e tecnologia e na inovação. E aqui no Brasil a conta não fecha, né, reitor? Infelizmente, a conta não está fechando por enquanto. Temos uma expectativa, nós temos algumas primeiras notícias, né, das nossas equipes que estão participando da transição, e há uma expectativa. O orçamento de todas as universidades para o ano de 2023 é da ordem de 4,8 bilhões. Só que em 2016 esse valor era muito maior do que isso. Então significa que, ainda sem considerar a inflação, são valores nominais, houve uma redução muito grande. Mas há uma expectativa, uma esperança de que se possa acrescentar a esses 4,8 mais 3,5. Isso significa que nós começaríamos a fazer aquilo que na reportagem nós ouvimos como sendo uma recomposição do orçamento das universidades. Por isso a importância da campanha, da hashtag Universidade Eu Defendo. Essa campanha é uma campanha maravilhosa. Ela foi encampada pela Andifes. Andifes é a nossa Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior. Existe, cada universidade tem a sua diretoria de comunicação. Né? Existe, inclusive, um grupo chamado COGECOM, que reúne todos os profissionais de comunicação das universidades federais. E nós temos também uma área de comunicação na própria Andifes. Então, o que nós nos organizamos para que as universidades fizessem matérias curtas, capazes de demonstrar para a sociedade, através de matérias rápidas, interessantes e chamativas, aquilo que acontece dentro das universidades. Então, temos conseguido demonstrar aquilo que as universidades fazem nas diversas áreas de ensino, pesquisa e extensão, e temos também aproveitado para demonstrar que educação caminha com democracia, com o Estado democrático de direito, e isso é muito importante, né, para a nossa sociedade. Então, incentiva a comunidade acadêmica a participar dessa campanha, reitor, muito que é tão importante para todos nós. Toda a nossa comunidade acadêmica, nossos professores e professores, técnicos e técnicas, nossos estudantes, devem participar dessa campanha e fazer um pequeno vídeo, e postar e mostrar aquilo que tem sido feito nas universidades, o que eles encontraram nas universidades, né? Às vezes há muito pouca informação sobre isso, né? E eu tenho visto alguns depoimentos de estudantes que entraram por cota, por exemplo, e que relatam a grande oportunidade que tiveram na universidade pública, inclusive ao se graduarem, permitindo que suas famílias tenham ascensão social. Isso se deve a esse esforço. Inclusive, o recurso da assistência estudantil para 2023, nominalmente, é o mesmo valor de 2021, para a Universidade Federal de Belém. Estou falando de 21 milhões de reais. Só que esse valor vem sendo ao longo dos anos, não vem sendo corrigido pela inflação, e todos os nossos contratos que têm a ver com assistência estudantil têm sido majorados
de forma bastante importante. Por exemplo, restaurante universitário. Isso é uma despesa extremamente importante. Os nossos estudantes que têm vulnerabilidade socioeconômica, eles precisam dessa garantia da alimentação. Alguns têm alimentação totalmente subsidiada, os demais têm alimentação parcialmente subsidiada. Outros precisam de auxílio moradia, outros precisam de auxílio transporte, exatamente porque a universidade pública ela não pode dar as costas para as camadas socialmente e economicamente prejudicadas nesse país. Nós somos ainda um país extremamente injusto. Então, a universidade pública precisa acolher, e esse acolhimento dá excelentes resultados para o nosso país. Porque nós formamos cidadãos e cidadãs com uma formação de ensino superior de excelência que vão retornar para a sociedade aquilo que foi recebido na universidade. Isso é extremamente importante, é um dos projetos sociais mais importantes para esse país. É uma questão de respeito com a educação. É uma questão de respeito pela educação, é uma questão de valorização da educação e uma questão de se reconhecer que sem educação não há desenvolvimento sustentável, não há crescimento econômico e não há justiça social. Agora deixo o espaço aberto para suas considerações finais sobre esse tema e para toda a comunidade acadêmica também. Nós estamos terminando o ano de 2022 e, apesar de todas as dificuldades, você viu na minha fala, eu não sou pessimista. Eu confio no Brasil, confio nas universidades, confio no povo brasileiro e eu sei que nós teremos dias melhores à frente. E eu sei também que a Universidade Federal de Uberlândia, domingo que vem, está fazendo a segunda fase do seu vestibular, o vestibular que foi comprometido no seu calendário em função de um problema de energia elétrica que nós tivemos lá em agosto, mas estamos agora realizando a segunda fase. Inclusive, eu queria recomendar que os nossos candidatos e candidatas comparecessem aos locais de exame portando máscara. Isso porque a nossa comissão de monitoramento da Covid-19 na Universidade Federal de Uberlândia tem recomendado o uso de máscaras exatamente em função de uma das variantes da Omicron, e isso não chegou de uma forma intensa na nossa região, mas está vindo, né? Já está atingindo aí São Paulo, Rio de Janeiro, e, portanto, nos próximos dias nós teremos uma precaução e os nossos candidatos devem tomar esse cuidado. Será um ambiente fechado, várias horas realizando a prova num ambiente fechado, recomendamos, portanto, o uso de máscara. Além disso, eu recomendo, eu gostaria que a nossa comunidade universitária, tanto docente, discente, nossos técnicos e técnicas, tenham um olhar de esperança para o próximo ano, para os próximos anos. As universidades federais, as universidades públicas, elas precisam ter e terão o espaço que merecem junto ao Estado brasileiro. E eu sei que muita gente no Brasil, no nosso país, está preocupada com o futuro do nosso Brasil. E certamente as universidades, eu diria o seguinte, olha, a saúde, a educação, a ciência, a tecnologia, a inovação, a cultura e as artes precisam ter espaço no orçamento público, na lei orçamentária anual, foi tão falada ali nas matérias que nós ouvimos. E, portanto, eu tenho um olhar de esperança, que nós teremos um tempo melhor para o bem do Brasil. Muito obrigada pela participação. Uma boa noite para você. Muito boa noite, muito obrigado pela oportunidade. A gente que agradece. E amanhã tem novo episódio do UFOcast, o videocast aqui da UFO. Vamos conferir o tema dessa semana com a jornalista Sara Camelo. Oi, Larissa. Oi para todo mundo que está acompanhando o Jornal da UFO. O assunto do episódio de amanhã do UFOcast é a saúde do homem. Eu e a Jussara Coelho vamos conversar com o urologista do Hospital de Clínicas da UFO, Sérgio Padilha.
O bate-papo é sobre o Novembro Azul, a participação das pessoas trans na campanha, o câncer de próstata e o preconceito contra o exame de toque. E você confere ainda os serviços de urologia ofertados no HC UFO. É amanhã, às 5 da tarde, no canal da UFO, lá no YouTube. Eu espero vocês. Nossa edição de hoje fica por aqui. Às 9 da noite tem mais informação com o Jornal da Cultura. Boa noite e até amanhã. Tchau, tchau.